Bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast que hiperfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. Nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre Thunderbolts, depressão e bipolaridade. Então venha discutir sobre saúde mental e representatividade no mais novo filme da Marvel. Oi, tribo, tudo bem? Esse é um episódio extra especial da Tribo TDAH, então ele vai ser um pouquinho diferente dos episódios regulares. Mas antes, eu tenho recadinhos muito rápidos. O primeiro, dê 5 estrelinhas onde você ouve, curte podcast onde você ouve, isso ajuda bastante. E recomende para as pessoas que você gosta, para os seus profissionais de saúde, para amigos, parentes, enfim, isso ajuda o podcast pra caramba. E também ajude que todo o projeto continue. Você pode ser um TDAH Hyper, que é um apoiador da Tribo TDAH. Você vai lá em apoia.se/Tribo TDAH para ter mais episódios. E não só isso, você tem direito a um grupo exclusivo, cheio de gente com TDAH, autista, com alto TDAH, enfim. E você pode participar dos encontros anuais, que são exclusivos para apoiadores. Você ouve todos os episódios adiantados. Você participa das gravações de roda de conversa em episódios regulares. Você também descobre um monte de segredos que estão rolando nos bastidores da Tribo TDAH. Tem um monte de coisa acontecendo. Enfim, vai lá em apoia.se/Tribo TDAH. Esse episódio, como eu falei, ele é um extra, ele é um especial. Então, eu já vou deixar um aviso de alerta. A gente vai falar do mais novo filme da Marvel. Vão ter spoilers. Então, se você não assistiu o filme, talvez seja melhor você esperar para ouvir esse podcast depois que você assistir. O segundo alerta é de gatilho. Como tá no nome do episódio, já falar sobre saúde mental, depressão, suicídio, vícios, alcoolismo, morte, luto, enfim. São temas bem sensíveis, então talvez não seja o melhor episódio para você ouvir em público ou sem um fone de ouvido ou num momento que você tá emocionalmente mais abalado. Para esse episódio, eu usei principalmente o CID-11, que é a classificação internacional de doenças da OMS, e um estudo que chama Estresse, Memória e Implicações para Depressão Maior, que ele é super recente, ele é de agosto de 2021 e ele é feito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, aqui no Brasil, em parceria com a Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, e o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Translacional em Medicina. E além disso, eu estou com um convidado muito importante. Eu falei, esse episódio vai ser um pouco diferente. Esse é um dos raríssimos episódios, talvez 2, 3, 4 episódios ao todo, no máximo, em 6, 7, quase 7 anos, que eu tenho um neurotípico como convidado. É o nosso editor da Tribo TDAH, o Andrei Matos. Ele, além de editar os podcasts da Tribo TDAH, ele é jornalista lá na Band. Ele faz o Bora Brasil, o Beck, que é o Band Esporte Clube. Ele participa também da Band News. E gente, ele é neurotípico. Ele é o nosso grupo controle aqui do podcast. Olá, Dedei! Bem-vindo de volta ao podcast. Muito obrigado. É sempre uma honra estar por aqui na tribo. Eu que volta e meia apareço por aqui, né? Dou ali algum pitaquinho ou outro, mas estou sempre editando os podcasts da tribo. É sempre uma honra estar por aqui junto contigo nesse projeto maravilhoso. E reforço aqui os recados que a Tata deu. Se você tiver como apoiar aí a Tribo TDAH, é um trabalho muito bacana e, gente, dá muito trabalho. Eu vejo aqui de perto, né? Todo o carinho, toda a pesquisa, todo o trabalho que a Tata tem. Então, se você tiver como, né, tem aí, né, faixas de apoio que são bem acessíveis para contribuir para que esse projeto continue. É muito importante que você apoie a Tribo TDAH. E se você não conseguir apoiar financeiramente, né, que é uma parte importante, mas se você puder fazer a parte de divulgação, de indicar o podcast, de postar nas redes sociais, de falar sobre os episódios da tribo, é importante demais. Então, se você puder dar essa contribuição, a gente agradece demais, assim como eu agradeço demais por estar aqui para falar de um filme que eu não tinha nenhuma expectativa, que eu não tinha nenhum tipo de... eu não me importava, sabe, com esse filme da Marvel, e depois que eu saí do cinema,
ele passou a ser muito importante dentro do universo. Claro, a gente tá falando, né, aí de mais de 10 anos de filmes, enfim, a gente vai falar disso tudo aqui, mas eu acho que ele é importante pro momento que a gente tá passando num todo, sabe? Tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, onde questões de saúde mental são cada vez mais importantes, são cada vez mais relevantes dentro da cultura pop, dentro da nossa vida enquanto sociedade. Eu acho que esse filme traz essa discussão e é um bom filme, tá? Só pra gente já começar pontuando por aqui esse tipo de coisa. Exato. A gente foi assistir... Assim, uma coisa que eu esqueci de colocar na introdução do Andrei, eu acho que a coisa mais importante que ele faz, além de ser o nosso editor, ele é meu noivo, meu futuro marido. Em setembro a gente casa. É a função mais importante atualmente. Então, caso a gente fale meu amor, mozão e coisas assim, gente, enfim, a gente tá em casa gravando podcast entre nós dois, é o jeito que a gente fala. Acho que a última vez que você participou aqui faz um ano. Enfim, talvez. Acho que sim, foi o episódio de relacionamentos que a gente fez com nós dois sendo um casal, você neurotípico e eu neurodivergente, e a Mari e a Skaya, que são duas pessoas neurodivergentes. Então, você estava falando do filme da Marvel, que são mais de 10 anos. Inclusive, esse filme, o Thunderbolts, ele foi lançado dia 2 de maio de 2025, no dia que comemora o 17º aniversário dos filmes da Marvel. Quase indo pra 20 anos, meu Deus do céu. Exato. Já tem 17 anos. Esse é o 36º filme do MCU, do Marvel Cinematic Universe. E ele é o filme final da fase 5. O que, assim, eu acho que até as fases do último filme do Avengers, as pessoas contavam. A impressão que eu tenho é que a partir depois disso, as pessoas pararam de contar que fase que tá. Porque antes tinha uma marcação do sempre o primeiro filme das fases geralmente era do Capitão América. Agora eu não sei, eu não sinto que tem mais essa... Eu não sinto que a gente sabe mais onde é que tá. Sabe? Eu acho também por conta das mudanças também que aconteceram, né, de rota nessa última fase da Marvel, né, que iria apostar em um caminho com o ator que faria o Kang, e ele acabou tendo problemas na vida, né, acabou sendo preso, acusado lá de agredir a esposa, muitas coisas também, né, era uma fase de integração de séries com filmes, e as pessoas acabaram não tendo esse caminho, né, de assistir as séries para ir pros filmes, então acabou que de fato ficou muito confuso aí essa última década, da Marvel depois de Vingadores Ultimato. Mas eu acho que talvez o próprio Kevin Feige fala sobre isso, né? Que acho que as próximas produções da Marvel, eles vão priorizar mais qualidade do que quantidade, né? Porque a gente teve ano aí de sair 5 filmes, 2 séries, mais um especial e tudo. E aí, nesses últimos anos, a gente teve uma diminuição muito grande de projetos que estavam sendo aprovados, de projetos que estavam sendo, né, saindo aí da Marvel. E agora a gente tem, né, de novo essa reorganização que traz, né, o Thunderbolts com uma finalização dessa fase bem confusa, e ele já tem um plano em curso, né, com Vingadores de novo, com até chegar o Vingadores Doomsday, que talvez seja o grande evento dessa nova parte da Marvel. Mas ficou meio bagunçado mesmo esses últimos anos, e com coisas bem aquém da qualidade, né? A gente tava falando que a gente não se importava com Thunderbolts. Eu acho que a gente chega pra esse filme... A gente assistiu de sessão da tarde total. Sim. A gente fala que a gente chegou não se importando com Thunderbolts porque vários outros conteúdos que foram antes dele, né, filmes e séries, a gente se importava e queria alguma coisa deles, e a gente acabava saindo decepcionado do cinema, ou saindo decepcionado das séries, né? Eu posso falar aqui, por exemplo, Invasão Secreta, que é a série lá do Nick Fury, que, enfim, contaria ali como os Skrulls se infiltraram na Terra e tudo, e, cara, a série é muito ruim, trata muito mal personagens que a gente gosta, né? E tinham várias possibilidades para que eles pudessem seguir. Eles escolheram sempre, talvez, a mais ruim, talvez a mais complicada de se fazer. E aí a gente acabou cada vez se importando menos, cada vez olhando para esses produtos e falando, tá bom, é só mais um lançamento, é só mais um filme da Marvel, né? Não, e a gente é um casal que a gente sempre foi ver todos os filmes da Marvel e filmes de herói, e a gente sempre assistiu todas as séries. Eu senti uma mudança
Tem séries que você desistiu e eu insisti pra assistir. Tiveram várias que eu assisti sozinha. Mas Verdade. Tem uma coisa que... as pessoas estão discutindo há muito tempo sobre esses filmes da Marvel e conteúdos, porque existe uma obrigatoriedade. Por exemplo, vamos falando desse filme do Thunderbolts. Quem são os personagens que mais aparecem? São a Yelena, que é a irmã da Viúva Negra, então precisava ter assistido o filme da Viúva Negra pra entender quem ela é. Pelo menos, porque ela já apareceu em uma outra... Ela apareceu em uma outra série também, que é a série do Gavião Arqueiro. O Red Guardian, o Guardião Vermelho, é isso? Em português, acho que é. Que ele é o pai da Viúva Negra... E também apareceu no filme da Viúva Negra. Eu acho que ele apareceu em alguma outra coisa, não lembro. Não lembro também, mas o principal é no filme da Viúva. Aí tem o Bucky Barnes, que é o Soldado Invernal, que apareceu em praticamente todos os filmes do Capitão América. E apareceu também no seriado... Vingadores. Tem a série Vingadores com o também. Gavião. Isso, e a série com o Gavião Arqueiro. Não. Isso? A série que é a nova série do Capitão América, com o novo Capitão América. Com o Falcão, na realidade. Isso. Isso. Tem alguns personagens que os nomes deles eu trouxe. Pássaros. Não tá no contexto. Aí tem o John Walker, que eles mesmo no filme falam que ele foi... abre aspas, Capitão América por 2 segundos. Na minha visão, ele é tipo um potencial incel. Ele só não é incel porque ele tem uma esposa e uma filha. Mas ele é tipo o Capitão América se fosse hétero top. Sim. E aí você precisava ter assistido também a série do Capitão América novo, pra saber quem ele é. E a Ghost, que é do Homem-Formiga e a Vespa. Então, tipo, olha quantos conteúdos precisava ter assistido pra entender quem são as pessoas que participam desse filme. É muita coisa. E além disso, de ter que ter assistido isso tudo, se uma pessoa que não assistiu isso tudo vai pra ver o filme, ela vai também não se importando com esses personagens. Porque, assim, são todos personagens, tirando a Helena, né, que é a personagem da Florence Pugh, que é a personagem principal desse filme, né, ela quem mais aparece, ela quem mais tem tempo de tela. Então, pra mim, é um filme da Helena. Todos os outros, você olha e você fala, já vi em algum lugar, tá bom, vambora, sabe? Você não se importava com eles. O Buck talvez, porque participou da primeira fase da Marvel, tem o filme dele, né, tem Capitão América e o Soldado Invernal, mas... Ele também acaba sempre fazendo uma pontinha na série de alguém, uma pontinha no filme de alguém. Então, assim, esses personagens todos, né, eram personagens descartáveis da Marvel, ou que tiveram algum propósito muito rápido em algum momento e eles foram juntados nesse filme. E eu acho que isso também deu uma liberdade grande para esse filme poder trabalhar questões de saúde mental em todos eles. O que é muito legal, porque, assim... Pegou os heróis, né? Pegou o universo da Marvel que a gente tá e colocou eles, né, dentro de contextos que a gente tem da nossa sociedade, da nossa vivência, né? Então, como a Tá já falou e que tá no título do episódio, a Helena passando por um momento de depressão, a gente tem questões de bipolaridade com o Bob, que é... a gente é apresentado nesse filme, né, que é o Sentinela. A gente tem o próprio John Walker, que tem ali as questões dele, né, de não ser o Capitão América suficiente, né, de não atender aí às expectativas, de ser de frustração, autoafirmação. É a autoafirmação do hétero top, tipo, você já falei, ele fala umas 3, 4 vezes que ele tava no exército, tipo, olha, eu sou mais importante que todo mundo. Olha, eu fui entendeu? Capitão Então, América, não sei o que lá. Eu acho que esses personagens não serem importantes foi fundamental para que a gente tivesse esse outro contexto que o filme tem, sabe? Que é falar, de fato, sobre saúde mental. Eu, inclusive, esqueci de falar o porquê eu tô fazendo esse episódio. Porque esse episódio, que ele é o único da tribo TDAH, em 7 anos, que ele não é diretamente relacionado a TDAH. Mas... depressão, bipolaridade, e eu vou até colocar um extra aqui, ansiedade, são as 3 comorbidades mais comuns do TDAH. Então, por isso que eu achei importante fazer esse episódio, porque para discutir sobre depressão, para discutir as diferenças entre depressão e bipolaridade, porque eu estudei bastante o CID-11 para entender isso e para trazer para vocês.
E porque mais pra frente eu quero fazer episódios de TDAH e depressão, TDAH e bipolaridade, enfim, essa é quase uma introdução, que a gente vai dar um contexto. E porque o Andrei, que na verdade a ideia foi dele de fazer esse episódio, a gente saiu do cinema e ele falou, amor, você tem que gravar, se você gravar eu edito, assim. E a gente tá gravando isso meio de última hora, a gente já foi assistir anteontem o filme, fiz a pauta ontem, a gente tá gravando hoje e ele vai editar e aí eu já vou mandar pros apoiadores e depois, essa semana ainda, eu vou postar o episódio, mas é importante falar dessas coisas e como o Andrei falou, eu ia falar isso mais pra frente no episódio, mas enfim, eu acho que isso entra aqui, que tem um personagem, é um personagem novo, não apareceu em nenhum lugar da Marvel ainda, que o nome dele é Bob. E aí a piadinha do começo do filme é exatamente isso, Bob. Bob quem? Quem é você? Tipo, nada, ele não é ninguém conhece ele. E aí ele se torna o Sentinela, um personagem, um super-herói Sentinela, e ao mesmo tempo ele se torna um outro personagem que é o Void. Eu não consigo traduzir Void, eu não sei como que eles traduziram isso pro nome do herói em português, mas Void seria aquele tipo, como se fosse um vácuo. É uma falta de tudo. Então, é tipo, na minha... no filme, pra mim, ele aparece muito como uma sombra, uma escuridão. Representando Sim. até tipo, a escuridão interna que a gente tem. Só te interrompendo rapidinho, amor. Não, pra falar que o Bob, né, como você falou, ele vira o Sentinela, né, esse personagem que é um personagem muito forte dentro do universo da Marvel, que tem aí, né, ele é super poderoso, ele, enfim, tem várias histórias com ele no universo, e aí as pessoas, quando saiu essa informação, né, de que ele seria um dos personagens do filme, falando que tá relacionado junto com os Thunderbolts, tipo, mas como eles vão lidar com isso? Como eles vão derrotar o Thunderbolts e tudo? E eu acho que isso é outra proposta do roteiro também interessante, de que, tipo, é um filme da Marvel, a gente tem cenas de lutas bem legais, mas a principal batalha, eu acho que o principal conflito de muitos dos personagens, às vezes são com eles mesmos, e muitas vezes eles são mentais, eles são na cabeça dos personagens, né? Então eu acho legal, porque o Bob, por exemplo, uma das questões dele é de que ele procura aí essa transformação dentro do filme, porque é uma transformação que a Valentina, né, que é uma das personagens, propõe dentro do projeto dela de recriar um super-herói para proteger a humanidade, ele procura esse tratamento, essa melhoria, né, inclusive é uma das propostas desse tratamento, porque ele se acha um Zé Ninguém. Um otário, sabe? Um cara que, tipo, eu não consigo... E porque ele tem vários traumas também. Eu não consigo trabalho, a minha família foi uma criação ruim, um lar, né, complicado, e a cobrança, e eu quero ser a melhor pessoa possível, se alguém conseguir me ajudar com isso, fantástico, entendeu? Então eu acho que esse personagem traz esse pano pra gente, né? Traz essa batalha que não é física, não é uma batalha de CGI gigante. É uma batalha pequenininha, dentro do próprio personagem, na cabeça do próprio personagem. Isso é muito legal. E uma coisa que eu tava falando era que os próprios criadores do filme, eles têm uma citação falando, sempre foi pra ser um filme de parábola para a saúde mental. Então não é que assim, eu tô vendo demais, o Andrei tá vendo demais. Ele foi feito com essa intenção. Pelo menos eu saí do filme quase com a impressão que ter super-heróis era um detalhe ali. Que assim, a gente tava lidando com questões muito maiores e de repente, é um filme que fala de depressão, fala de bipolaridade, fala sobre luto, sobre perda. E, nossa, tem super-heróis. E aí tem lutinhas, e tem espiões, e coisas, sei lá, tipo, coisas que estão acontecendo por trás dos panos. Mas eu achei que foi uma escolha muito inteligente fazer isso. E pela primeira vez, eu acho que foi uma escolha corajosa da Marvel, porque eles sempre pegavam temas assim e descartavam, deixavam de lado. Tipo, iam pelo caminho mais fácil. Tem uma cena que ele
ele tá passando por um momento de luto, eles deixam 3 segundos o momento de luto dele na tela e, de repente, fazem uma piadinha pra quebrar a tensão. A Marvel não sabia lidar com questões antes. E eu acho que eles usaram muito bem esse filme, porque é um filme que ele não se leva a sério e ninguém estava esperando nada. Então, era um ótimo cenário para fazer o que eles quisessem. Exato. Os personagens eram papéis em branco, por mais que eles já tivessem aparecido, por mais que eles já tivessem algum tipo de aventura dentro do universo da Marvel, eles não tinham uma profundidade muito grande pra que a gente olhasse e falasse, não, esse filme aí tá inventando demais. Não tinha, sabe? Tipo, o John Walker, né, que você falou, é o Capitão América da Shopee. Mas a gente não sabia, tipo, a questão da família dele. Fala um pouquinho ali na série, mas não se aprofunda. A Fantasma, que tem... Cara, a Fantasma tem um visual muito legal, mas você não sabe muita coisa da história dela. Enfim, lá no filme do Homem-Formiga e da Vespa, ela queria um dispositivo para poder chegar a um outro objetivo. Mas, sabe, não tinha nada que prendesse a Fantasma numa redoma ali de você não conseguisse brincar com essa personagem. Essa liberdade, né, que eles tiveram aí no Thunderbolts, eu acho que traz essa possibilidade, traz esse frescor. Eu acho que Thunderbolts traz um frescor pro universo da Marvel por isso. Porque foi o que a Tá falou. Lá no Doutor Estranho, ele passou por um momento de luto, mas na cena seguinte ele tá fazendo piadinha. Aqui não. Aqui a gente vai ver a Helena no início do filme, falando que, tipo, eu levanto todo dia só pra trabalhar, volto pra casa e é um vazio. Tipo, eu encho a cara e não acontece nada. E aí eu vou pro trabalho, eu faço trabalho, eu volto pra casa. Cara, esse processo é o filme todo. Ela vai reencontrar o pai, que ela não vê há muito tempo. O próprio pai tá vivendo a questão dele ali de que ele tinha uma função, aquela função acabou e ele não serve pra mais nada. Então ele vive querendo ser funcional de novo. Da aposentadoria, praticamente. Exatamente. Tipo, os melhores anos dele já passam... Não necessariamente uma aposentadoria, mas ele passa muita impressão de... Os melhores anos dele já passaram e ele tá vivendo na memória daquilo. Como se ele tivesse perdido a razão de existir, a função dele, né? Eu fui feito pra isso, agora que eu não faço mais isso, não sirvo mais pra nada. E é uma questão que muitas pessoas têm quando se aposentam ou quando tem alguma condição que se apresenta, né, que tipo, sofri um acidente e agora eu, né, tenho uma deficiência. Então, acaba tendo essa questão ali junto também, sabe? É um filme legal por isso, por esses personagens darem essa oportunidade do diretor e dos produtores mostrarem, né, questões de saúde mental, questões de personalidade, questões de bipolaridade. Acho que traz essa importância para os filmes da Marvel de... É um universo fantástico, a gente ainda tem um ser super poderoso, mas mesmo assim as pessoas são fundamentais. E os problemas das pessoas são importantes, eles são importantes. Fazendo um parênteses no que você falou de a pessoa que de repente sofre um acidente e adquire uma deficiência, eu acho que isso entra muito... eu entendi o que você quis dizer, tipo, porque isso entra no processo de luto. Você tem que se despedir da pessoa que você era, por exemplo, antes do acidente, das coisas que você conseguia fazer e entender que a nova realidade pode ter limitações e novos cenários que você vai poder ou não fazer. É uma nova adaptação. Tem sempre... não que a deficiência seja um problema, mas toda vez que você passa por uma mudança, principalmente uma mudança brusca, e não necessariamente que você escolhe essa mudança, existe esse processo de luto de quem eu era. Muitas vezes as pessoas ficam tentando resgatar isso quando o cenário que ela tá hoje é completamente diferente. E eu entendi, pelo menos eu entendi que era isso que você queria dizer. Exatamente isso. E eu acho que a cena que você falou, da abertura, ela já apresenta nos 3 primeiros segundos o tom do filme. Que é a Helena saltando do prédio. E eu achei fantástica essa cena. Eu ia até comentar isso com você, eu que esqueci de comentar isso antes. A Florence, que é a atriz que faz a Helena, ela ficou mandando e-mail insistentemente pro presidente da Marvel Studios, pro Kevin,
Gente, eu não tô falando os sobrenomes porque eu não sei pronunciar esses sobrenomes direito. Então, é a Florence Pugh e o Kevin Feige. Feige. Então, na minha cabeça é Feige. Mas enfim, Feige. E ela ficou mandando, porque ela adora Pode chamar de Zé Boné também. Ela adora a altura. E ela fez questão. Esse é o segundo prédio mais alto do mundo. Ele é em Kuala Lumpur, na Malásia. Ele tem 678,9 metros de altura, 118 andares. E ela fez aquela cena. Ela falou, não, eu não quero dublê, eu não quero CGI. Ela foi lá e ela pulou. E ele falou, tá bom, se você quer fazer isso, ela ficou enchendo o saco dele e mandando e-mail toda hora. Ele falou, tá bom, a gente vai fazer isso acontecer pra você. E eu achei uma coisa muito interessante, porque ela deu uma declaração falando que a adrenalina que ela sentiu foi tão grande que ela teve um shutdown depois. Ela falou que depois que ela fez a cena, por causa desse rush de adrenalina, o cérebro dela desligou e ela dormiu por 3 horas seguintes depois da cena que ela gravou. Então, ela teve um shutdown. E isso é uma coisa bem neurodivergente. Eu fiquei até pesquisei. Eu queria até pesquisar depois, eu esqueci de ver isso. Se ela é neurodivergente ou não. Mas, enfim, depois de um rush de adrenalina, uma sobrecarga de adrenalina, isso pode acontecer. E essa cena, que é a primeira cena do filme, ela já dá o tom, porque ela é super significativa. A Helena pula do prédio. É quase uma homenagem a última cena da Natasha Romanoff, da Viúva Negra, quando ela pula do precipício em Vormir, que é do jeito... Gente, spoiler se você não viu os últimos filmes da Marvel, mas enfim, mas a irmã dela morre exatamente assim, pulando de um precipício. Então, isso mostra a espiral que a Helena tá vivendo também. E é uma coisa muito da depressão. Você talvez não ligar, você se arriscar a mais em coisas que talvez você não devesse se arriscar. Inclusive, o CID-11, gente, fala isso, tá? Que a depressão, ela é um transtorno de humor. Ela se caracteriza por quando você tá por momentos que são acima do nível da média e persistente, quando você fica triste, irritável, você sente esse vazio. E além de um monte de características desse humor depressivo, dificuldade de concentração, aquele sentimento de você não vale a pena, você não sente que você é suficiente, você não tem esperança na sua vida ou no futuro, às vezes uma culpa excessiva e pensamentos recorrentes sobre morte e suicídio, mudanças de apetite que podem ser tanto para mais quanto para menos, ou de sono, que às vezes você pode dormir demais ou ter um sono que ele nunca parece suficiente, parece que você nunca consegue pegar direito no sono. Tem agitação psicomotora, tem redução de energia e tem também alguns comportamentos de risco que vêm com isso, porque se você não está sentindo que a sua vida vale a pena, então não tem o porquê você ficar se preocupando com as coisas que você faz que poderiam dar errado. E isso mostra, já logo na primeira cena do filme, a Helena, do tipo, eu trabalho, eu vou para casa e é só o que eu faço, então tudo bem eu pular de paraquedas do segundo prédio mais alto do mundo, porque o máximo que pode acontecer é não dar certo. E aí eu vou eliminar um outro problema. E aí vem essa sensação de vazio, né? Que a gente tá falando do Void, que é o personagem do Bob, né? Que tem aí essa questão dele, e isso traz justamente isso. Porque muitas vezes as pessoas acabando colocando na vida ali coisas para poder ter sentimentos, para poder sentir alguma coisa. Então muita gente acaba bebendo, muita gente acaba procurando algum tipo de substância, justamente para sair dessa letargia, para sair desse sentimento de vazio. Como a Tá falou, tipo, pular do prédio vai me dar algum tipo de adrenalina, vai me fazer sentir alguma coisa. Então esse filme também acaba trazendo essa questão. O que eu queria destacar é que esse filme, diferente de vários outros, né, do universo da Marvel, ele é um filme
o tom dele, a tela mesmo, o filme, a película, ele é escuro. Justamente por isso. Tipo... Verdade, sabe, momentos ele é mais cinza. Ele é mais sombrio, as cenas não são tão coloridas. O próprio Guardião Vermelho, que tem um uniforme todo chamativo, né? Tem todo um uniforme que deveria ser bufante, ele já tá desgastado, ele já tá meio acinzentado. Ele é um filme mais fechadão, assim, justamente por conta de tudo que ele trata, né? Então eu acho legal de ver essa estética que a direção escolheu também, porque muitas vezes as pessoas que estão com questões de depressão, por exemplo, sempre caracterizam ela com isso, né? Com cores mais fechadas, com tons mais apagados e tudo. Eu acho que isso também faz parte dessa proposta desse filme. Tanto é que o vilão do filme, o Void, ele é representado por esse vazio gigante, né? Por esse ele vazio que... Uma sombra que consome. E eu queria te perguntar isso, assim, até onde eu sei, você nunca teve depressão. E eu queria entender como é que você viu isso. Porque, assim, depressão é uma coisa que eu lido desde pelo menos meus 15 anos. Isso porque, assim, às vezes eu tenho dúvida se eu não tive depressão antes. Mas eu tenho uma depressão que ela é mais recorrente. Ela, de períodos em períodos, eu tenho episódios de depressão. E é uma coisa que me acompanha há muito tempo na minha vida. E você, eu acho que você nunca teve nem episódio de depressão, nem nada. Eu queria entender como é que você viu isso? Na sua cabecinha neurotípica, assim, de uma pessoa que não só é neurotípico, mas que você nunca passou por essas experiências. Você já me viu mais de uma vez em episódios depressivos. Inclusive, o último deles, você teve um papel gigantesco pra me ajudar a me tirar dessa, mas... Eu queria entender do seu lado, assim. Cara, vai na sua cabecinha neurotípica de pessoa que nunca passou por depressão. Então, como eu nunca passei por essa situação, eu não tenho um relato pra falar sobre como lidar, enfim, como é esse tipo de comportamento, até porque cada um lida de um jeito, né? Cada um tem uma situação, cada um tem um tipo de organismo. Saber a sua impressão sobre isso. Mas sim, a minha impressão é de que, primeiro de tudo, a pessoa que tá passando por esse tipo de situação, né, que tem aí uma depressão ou que ela seja alguma coisa que faz parte da vida dela, ela tem que entender que ela precisa dar a possibilidade para as outras pessoas ajudarem, né? É um processo primeiro que começa de você com você mesmo, e depois um processo externo, né? Porque as outras pessoas estão vendo. Então, se a pessoa entender que, de fato, ela tem uma situação e ela precisa de alguma ajuda para sair daquela situação, ela tem que deixar isso claro para as outras pessoas. E pra gente que tá de fora... Mais difícil. Isso. E pra gente que tá de fora, é entender que cada um, de novo, tem o seu jeito, cada um tem o seu tempo, né? Porque a gente, muitas vezes, quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. E cada um tem o seu tempo, entender que aquilo importa muito, aquilo faz uma diferença muito grande, né, na vida da pessoa. Então, ver como uma situação séria, né, porque muitas pessoas acabam não levando como uma situação séria, como uma situação que requer cuidados, que requer um cuidado médico muitas vezes. É muito importante isso também, tipo, a pessoa que tá de fora entender a pessoa que tá passando por aquele processo. E pra mim, ver isso representado, né, com esses personagens e pra um ambiente que muitas vezes não fala sobre isso, né, pra um ambiente de cultura pop que muitas vezes resolve tudo com um raio azul, com um poderzinho, com um reforço chegando, é legal, cara, é muito importante de, tipo, essa mensagem tá lá pra mostrar pra pessoas que não acreditam que isso é sério, de que é sério. Se um super-herói pode passar por uma situação como essa, pô, a minha filha, a minha esposa, o meu filho, o meu marido, eles também podem passar. E, de novo, cada um sente de um jeito, cada um lida de um jeito. Mas é isso, tipo, uma mensagem importante de que é uma coisa a se prestar atenção, e a gente está falando aqui, né, de ansiedade, de depressão, de esgotamento, de burnout. São questões que cada vez mais fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Você que está ouvindo a gente aí, quantas pessoas você já não ouviu falar no seu trabalho, se você trabalha em uma empresa, que tipo, putz, ó, essa pessoa
não aguentou mais, ficou em casa, ou então foi fazer um tratamento porque a estafa dela tava muito grande, ou então, tipo, putz, a pessoa pediu uma folga essa semana porque não tava aguentando, ou então, cara, ó, essa pessoa foi procurar o psicólogo, foi procurar o psiquiatra porque tava sentindo que o nível de ansiedade tava tão lá no teto que não tava rolando mais qualquer tipo de escape. Então, assim, essa mensagem tá num filme que é um blockbuster, né? Que é um filme que vai chegar pra muita gente, pra pessoas com estilos e classes sociais diferentes. Essa mensagem ela é muito importante, de que esses problemas são problemas muito importantes e que merecem ser olhados como problemas importantes a serem tratados muitas vezes, seja de forma médica ou não, e que as pessoas têm que dar, sim, importância para esse tipo de questão de saúde mental, porque, cara, isso faz a vida da pessoa ser completamente diferente, ela ter comportamentos completamente diferentes, e a gente entender isso é muito importante. Pessoas que não estão passando por isso e que conhecem alguém que está passando por isso. Eu, pelo menos, interpreto o próprio Void e o Sentinela. Eu acho muito interessante na hora que o Void aparece, que ele começa a transformar todo mundo em sombras. Levar todo mundo pra essa escuridão, né? Pra esse vazio. Eu acho que o Void, a melhor tradução seria isso, vazio. E eu acho que, pelo menos pra mim, na hora que ele começou a fazer isso, eu fiquei pensando, nossa, mas pelo menos a impressão que eu tenho, eu acho que é muito verdade, porque todo mundo tem algum tipo de escuridão dentro de si, no sentido de a pessoa pode não ter nenhum trauma, grande trauma na vida dela. E eu não vou generalizar questões de saúde mental falando que todo mundo tem depressão ou todo mundo passou por um trauma. Não, mas o que o Void faz é meio que você encarar a pior situação que você já passou na sua vida. É pessoal, é uma coisa interna. E te colocar naquilo de novo, e de novo, e de novo. Você ficar repetindo aquela situação horrível que você passou, ou talvez a primeira situação muito ruim que você passou. E eu acho que isso daí é uma experiência em comum. Não existe uma pessoa no mundo que a vida dela foi 100% positiva, flores e arco-íris a vida inteira. Todo mundo já passou por pelo menos uma experiência que a pessoa se sentiu mal, ou que fez ela enfrentar ou olhar de frente algum sentimento de desconforto, de tristeza. Isso é inevitável. Isso faz, querendo ou não, parte da vida. Então eu acho bem significativo quando ele começa a fazer isso com a cidade inteira. Porque não existe uma pessoa que não tenha passado por alguma situação que não deve ter, que não abalou, sabe? Todo mundo tem um pouquinho de sombra dentro de si. O negócio é justamente que com transtornos de humor, e quando eu falo de transtornos de humor, depressão é um transtorno de humor, bipolaridade é um transtorno de humor, tem outros, enfim. Mas, enfim, esses, que a gente vai falar sobre, a gente está falando sobre esses dois específicos no episódio. Os níveis de quem tem, por exemplo, uma depressão, são níveis muito acima. Você ter uma sombra em você que ela é recorrente, ou pode ser uma depressão. Existe um tipo de depressão que é um episódio, que é uma depressão pontual. Mas, de qualquer jeito, é uma vez que você sentiu aquilo. Mas uma coisa que o Cid fala é que todos os transtornos de humor, eles têm um estresse significativo, eles têm algum tipo de impacto na sua vida, tanto pessoal, familiar, social, educacional, ocupacional, ou qualquer função que você tenha na sua vida, mas o mais importante é a pessoa continua funcionando, mesmo estando em depressão, mesmo estando em algum episódio de mania bipolar, enfim, mas o Cid mesmo fala que existe um esforço significativo para você continuar funcionando e você continuar seguindo em frente e fazendo o que a sociedade espera que você faça, mesmo passando por essas situações. Então, não significa que uma pessoa depressiva, uma pessoa com depressão ou que está passando por depressão no momento, ela vai ficar 100% do tempo prostrada. Ela não vai ter um momento que, ela vai ter um dia feliz e vai rir. Não.
Significa que ela, muitas vezes, está fazendo um esforço, às vezes até para mascarar essa depressão para as outras pessoas, para continuar funcionando, porque ela sabe que ela precisa. E é bem o que a personagem da Helena faz. Ela trabalha, ela poderia não estar ali, ela poderia não estar trabalhando, ela volta para casa e ela enche a cara, ela bebe para tentar suprir ou mascarar essa sensação de vazio que elas têm dentro dela. E aí ela passa, ela dorme depois de tanto beber, porque ela tá suprimindo aquilo, ela tá mascarando aquilo. Então são mecanismos que a gente acaba tendo, não necessariamente saudáveis, quando a gente tá em episódios de depressão ou de bipolaridade, para mascarar. O Andrei já me viu em depressão mais de uma vez e eu tenho certeza que tinha algumas horas que você nem tinha noção que eu tava entrando numa espiral de depressão. Eu tive que te contar. Porque eu aprendi a mascarar isso desde muito cedo. A ponto de minha mãe não saber, muitas vezes, quando eu estava passando por depressão também. Então, são mecanismos que a gente não são saudáveis muitas vezes, mas a gente acaba criando mecanismos para continuar funcionando na sociedade, mesmo sentindo que dentro da gente as coisas simplesmente meio que pararam de existir, assim. Sim. A vontade parou de existir. E a gente tá falando aqui, né, de arrastar para dentro desse vazio e tudo. É legal da gente ver que quando o Void, né, o outro lado do Sentinela, coloca as pessoas dentro desse vazio, a gente já falou por aqui, ele coloca você, talvez, em algum momento mais traumático, né? Talvez aquele momento em que você fica remoendo muitas vezes que você podia ter feito alguma coisa diferente, ou que você fica revivendo muitas vezes, e aquilo ali, você só vai conseguir, talvez, entre aspas, vencer se você conseguir se perdoar muitas vezes, ou se você conseguir entender aquela situação de que não teria outra forma de lidar com aquilo, né? Então, acho que ele colocar, né, eles vão passando pelos cenários de várias pessoas, né? A gente vê o da Helena, a gente vê o do próprio Bob, e aí a gente vê que estão todos eles ali juntos, mas que enquanto o Bob, né, enquanto o personagem do Void não se permite receber aquela ajuda dos outros personagens, né, que é a cena que a gente chega no clímax do filme, foi o que eu falei aqui, enquanto a pessoa que tá com esse tipo de problema, com esse tipo de situação, não se permitir ser ajudado, não adianta, sabe? Não tem como a gente conseguir participar, não tem como a gente conseguir dar esse auxílio que muitas vezes a pessoa precisa e às vezes ela nem sabe que ela precisa, né? Então, esse se abrir é muito complicado. E aí o filme também representa isso. Tipo, ele pega o vilão do filme e ele acha que se eu bater nele até o máximo que eu conseguir, ele vai sair, isso vai sumir, esse sentimento vai acabar. E não é isso, sabe? Tipo, não é esse o comportamento. O comportamento é, de fato, olhar para essa situação de uma outra forma, talvez aceitar a ajuda de uma pessoa que tá de fora e não tá vivendo, né, essa situação que muitas vezes é tão interna, é tão sua consigo mesmo, que a gente não consegue ver outra coisa, não consegue ver outra saída. Então, eu acho que essa parte do filme também representa muito isso. Muitas vezes a gente acha que se eu carregar sozinho esse peso e se eu conseguir me livrar desse peso sozinho, eu consigo me livrar do problema. Mas às vezes não dá essa não é pras outras pessoas, e não dá trabalho para as outras pessoas. Mas às vezes a resposta não é essa. Às vezes aceitar ajuda é a melhor maneira de conseguir superar esse tipo de problema, né? E eu acho muito significativo que você estava falando da paleta mais acinzentada do filme, mais sóbria do filme, e eu acho muito significativo que a coisa que foge dessa paleta é justamente o Sentinela, que é o Bob quando ele vira super-herói, que ele é dourado. E eu acho que é muito significativo, porque assim, existe uma coisa que o Cid fala, que depressão e bipolaridade são excludentes, ou seja, você não pode ter depressão e bipolaridade juntos. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas já aconteceram isso com outros transtornos que o Cid falava, mas você não pode ter TDAH e autismo juntos, e hoje você entende que TDAH e autismo acontecem muito juntos. Mas aí eu entendi o porquê o Cid exclui. Porque a bipolaridade, ela já tem uma depressão.
A bipolaridade, ela é caracterizada por episódios de mania, mania ou hipomania, e mistos, e depressão. Então, o que acontece é assim, exatamente o Bob nesse filme. Uma hora você tá em mania ou hipomania, que você está dourado, e assim, nada consegue te atingir. Inclusive, as características de episódios de mania e de hipomania na bipolaridade são euforia ou um humor super elevado, a pessoa fica expansiva, mais falante do que ela é até mais ativa do que ela costuma ser, ela sente mais energia, ou geralmente por exemplo, ela pode falar mais rápido ou de um jeito mais bem do jeito que eu falo, tipo, você fala tudo numa respiração só, você tem um monte de ideias ao mesmo tempo, parece que não consegue se concentrar em uma só. E existe um sentimento de grandiosidade. A sua autoestima tá tão lá em cima, que parece que nada vai te atingir. Você, às vezes, não sente nem sono, você fica até mais distraído por tanta coisa que tá acontecendo ao mesmo tempo, você é mais impulsivo. E isso é completamente o personagem do Sentinela. Ele é tudo. Ele é quase o super-homem dourado, brilhante, porque nada atinge ele. A autoestima dele vai lá em cima, ele de repente ele mesmo fala, então eu sou um deus. Porque se vocês falam que eu sou melhor que os Avengers e nos Avengers tinha um deus, então eu sou um deus. E isso é muito característico de um episódio de mania ou de hipomania na bipolaridade. Porque ele literalmente se sente um deus, ele acha que nada pode atingir. E aí, a questão da bipolaridade é que ela nunca tá sozinha. Por isso que o Sentinela tem obrigatoriamente o Void. Ele é o outro lado. Porque aí é o outro lado dessa mania, que são os episódios depressivos. Por isso que depressão e bipolaridade são excludentes, porque a bipolaridade já tem a própria depressão, que são esses episódios que em uma hora você tá com o humor muito lá em cima e de repente parece que depois que você escalou a colina inteira, você caiu no precipício depois dessa colina, porque aí você entra na depressão. E muitas vezes os episódios são mistos, eles vão alternando entre mania ou hipomania e a depressão. Aí existe uma diferença entre bipolaridade tipo 1 e de bipolaridade tipo 2. Até assim, quanto dura esses episódios de mania ou hipomania, existe uma diferença entre a duração disso também, por exemplo. Mas as características da bipolaridade são exatamente essas. Elas são... É o Sentinela com o Void, porque um não existe sem o outro. Então, não tem. Até no final do filme, eu acho muito interessante que o Bob fala assim, ok, vocês querem que eu me transforme no Sentinela de novo, mas não existe o Sentinela sem o Void. Você tem que lidar com um e você tem que lidar com o outro também. E que é a bipolaridade quando você trata, você precisa do tratamento e você não vai tratar só a parte da depressão. Você tem que tratar a parte de hipomania também. Não existe um sem o outro. Não existe a desassociação na bipolaridade. E eu achei isso muito interessante, essa representatividade. Eles não falam em nenhum momento com todas as palavras, nem de depressão, nem de bipolaridade, mas é muito claro. Mas essa figura de linguagem tá ali, muito clara, né? Esse subtexto já é quase o texto do filme. O dourado versus a sombra, porque ele não tem nem rosto, ele é só dois olhinhos e uma sombra. E eu achei esse design muito, muito maneiro. Nossa, sim. Tipo, a figura, né? Toda uma silhueta toda negra e só do brilhantinho ali que você identifica como o olho. E até eu achei muito interessante que o que você falou da silhueta, ela não é uma silhueta definida. Ela, tipo, você vê, é como se você estivesse vendo alguém
meio que através de, sei lá, um vidro fosco, e você vê a silhueta ali, mas ela não é definido. Ela parece até meio, tipo, esfumaçada. Não existe um limite de onde a silhueta começa. Ela meio que vai virando meio que uma nuvenzinha no fim, assim. Ela vai dando um blur. Esqueci, esfumaçado, um sombreado. Sombreado, isso. Nas margens. Então, ela não é definida. Não tem um limite dela. E isso é muito interessante. Sim. Eu achei muito, muito significativo. E vou falar, amor, o seguinte... A gente viu esse filme agora, né? E, claro, com todo o nosso contexto de agora. Mas eu acho que daqui uns 5 anos, se a gente pegar pra assistir esse filme de novo, eu acho que ele vai comunicar com a gente de um jeito diferente. Ainda com essas temáticas, mas eu acho que ele vai ter, sei lá, mudado um pouquinho porque a gente já entendeu melhor algum tipo de situação, ou a gente vai colocar uma outra mensagem num comportamento de algum outro personagem que a gente não percebeu agora. Eu acho que talvez ele seja um dos filmes aí da Marvel que melhor envelheça. Porque, assim... talvez. Esse tipo de discussão, ela vem já há muito tempo. Com mais importância em algum momento, com menos importância em algum momento. Então, eu acho que daqui uns 5, daqui uns 10 anos do lançamento, se a gente pegar pra assistir esse filme de novo, eu acho que ele vai comunicar diferente, mas ainda relevante pra proposta dele, sabe? Que, tipo, mostra esse tipo de questão. Talvez a gente lá na frente olhe e fale, caramba, a gente discutia isso, hoje a gente já não discute mais, já é uma questão que, tipo, pra gente virou uma situação de, tipo, se precisar de ajuda, beleza, tipo, vamos procurar ajuda, não é mais um tabu, não é mais um questionamento, né, porque a gente vive muito questionamento quando a gente tem algum tipo de problema de saúde mental, quando não é um problema visual, né, quando não é uma coisa que você consegue tocar, aí você olha pra aquilo e você fala, beleza, esse não é um problema tão relevante assim, não é um problema tão que a gente tem que se importar agora. Eu acho que mais pra frente, talvez esse filme comunique diferente, mas ele não piore com o tempo. Eu acho que ele talvez melhore e passe uma outra mensagem quando a gente for reassisti-lo mais pra frente em algum tempo. Sim, que foi inclusive que a gente fez com o Divertidamente e o Divertidamente 2, que a gente assistiu separado Divertidamente, você assistiu lá em Petrópolis, eu assisti aqui em São Paulo, e depois a gente, quando o Divertidamente 2 lançou, a gente ia no cinema e a gente assistiu juntos. E tinha uns bons anos entre o primeiro e o segundo. E a gente assistiu até com um outro olhar, assim. É isso. Bom, aí teve uma coisa que eu não posso terminar esse episódio antes de falar, que talvez algumas pessoas achem estranha a reação do Bob, porque desde que ele surge no filme, ele não tem memória. E aí, depois que ele se destransforma, do Void e do Sentinela, ele perde a memória de novo. E aí existe o estudo que eu falei logo no começo do episódio. Existem estudos que comprovam que estresse pode gerar falta de memória. Uma situação muito estressante e, inclusive, isso pode ter, sim, uma ligação com episódios maiores de depressão, até com experiências muito estressantes. Elas podem mexer com a memória autobiográfica e a nossa memória de trabalho. O nosso processamento de memória, inclusive durante a depressão, ele pode ser alterado. Então, uma depressão, um episódio de depressão, principalmente quando ela é bem severo, a gente pode, por causa disso, ver as coisas de uma outra maneira, porque você já está em depressão, seu filtro da vida já está meio cinza, e dependendo das coisas que acontecem, você pode ter lapsos de memória, e isso você pode recobrar a memória dessas situações depois ou não, mas isso tem a ver não só com situações traumáticas e estressantes, mas isso também é um fator que o estresse e a falta de memória podem acontecer pelo menos no estudo fala, em casos de depressão maior. Mas aí é mais específico. É uma pessoa que vive em depressão por mais de 2 anos e, tipo, é uma coisa que ela convive a vida inteira.
mas isso é uma coisa plausível. O que me deixa, assim, tudo que eu pesquisei de estudos científicos, de manual de diagnóstico para esse episódio, me faz perceber que, caramba, a Marvel teve um cuidado muito grande ao escrever esse roteiro, porque pode ser que muitas coisas eles não falam com todas as letras, por exemplo. Eu acho que eles não mencionam depressão, a palavra depressão, eles não falam em nenhum momento. Também não lembro. Eles não falam em um momento de bipolaridade, apesar do Bob ser a personificação disso, mas eles... ele, assim, tá tão certinho, tá tão... praticamente o Cid descrito no que é o personagem, sabe? Que dá pra perceber que eles tiveram um cuidado para escrever aquilo, até para entender como o mecanismo funciona e não tentar fazer uma coisa muito exagerada. Ele é um exagerado, porque é um filme de super-herói. Mas eu acho que mesmo dentro do universo de filme de super-herói, o Andrei sabe que eu tenho umas questões, muitas vezes eu saio do mundinho do filme e falo, não, isso daqui não podia estar acontecendo, como assim? E ele fala, amor, volta pro mundinho. E não teve nenhum momento nesse filme que eu falei assim, pelo menos nas questões de saúde mental, não, isso daí tá muito exagerado, imagina que se acontecer, não sei o que lá, isso não é plausível para essa situação. Não, ao contrário, tudo, pelo menos para mim, foi muito plausível com as situações de saúde mental que eles estavam apresentando. Moze, para encerrar, eu só quero últimas opiniões, ou, sei lá, talvez a cena que você achou mais marcante do filme, ou alguma considerações finais. A cena mais marcante do filme é aquela batalha dentro do próprio Void ali. Começa com a Helena, né, ela vendo a situação dela, e depois ela já tinha, né, no filme mesmo eles mostram ali que ele tem esse poder, né, de te colocar em alguma situação traumática pra você, em alguma situação que você às vezes não quer encarar, ou que você passou e que você remoe ela muitas vezes, e aquela batalha deles ali dentro talvez seja a cena mais legal do filme. Mas, cara, é um filme é uma aventura muito legal, né? É uma aventura bem gostosa de você acompanhar, não é uma aventura megalomaníaca de tipo, o universo tá correndo risco. Não, são aqueles personagens que, como a gente falou aqui, eram personagens secundários, terciários, que estão ganhando aqui nesse filme um pouco mais de relevância, um pouco mais de história, e aí chegar naquele final ali onde eles estão juntos, tentando, né, evitar aquele problema que é o Void, mas é aquilo, né, como a Tá falou, a depressão muitas vezes não é um negócio que você tem e vence e não tem mais, é uma coisa que vai continuar ali contigo, que você vai ter que sempre estar prestando atenção. Então esse depoimento que ele dá no final ali, tipo, se vocês quiserem que eu use o poder do Sentinela, o Void é a contrapartida que tá junto sempre, né, é o contrapeso que vem sempre junto com esse poder do lado de cá. Mas eu gostei, cara. Foi um filme que a gente foi, como eu disse de novo, sem nenhuma expectativa. O que eu tinha visto era a galera, né, a crítica especializada, né, de cultura pop, saindo do filme falando, cara, que filme diferente da Marvel, elogiando o filme, mas não abordando por que esse filme era tão bom, não trazendo por que tinha, né, esse frescor pro universo. E quando a gente foi assistir, a gente percebeu isso. A gente viu todas essas questões que a gente falou aqui hoje e que deixam esse filme, né, numa posição bem legal dentro do universo da Marvel, sabe? De tipo, ele tá lá avaliado no Rotten Tomatoes, acho que como o segundo, terceiro melhor filme. Não sei se é pra isso tudo, mas depois dessa sequência, né, dessa fase 5 que a gente falou, de tanta coisa com uma qualidade tão duvidosa, uma mensagem tão diferente, um estilo tão diferente traz esse frescor e coloca as pessoas ali de novo. Porque muito se discute se os super-heróis, né, os filmes de super-heróis, eles já se esgotaram, se as pessoas estão, né, esgotadas desse tipo de gênero. Eu acho que as pessoas estão esgotadas de uma fórmula, que é a fórmula que deu certo na Marvel por 10, 15 anos. Mas eu acho que eles podem pegar esse universo,
esses personagens e colocarem dentro de uma outra proposta, como foi aqui. É claro que os personagens AAA, né, os Vingadores, os Mutantes, o Quarteto Fantástico que tá vindo por aí, é muito mais difícil porque esses personagens já têm um histórico muito grande, tem umas amarras muito grandes por conta de histórias que já foram contadas, mas eu acho que se os diretores e produtores quiserem fazer histórias interessantes dentro do universo de super-heróis, eu acho que a galera volta e vai continuar assistindo. Não vai agradar todo mundo, até porque, né, a gente fala que esse tipo de filme é aquele filme pra todo mundo, não vai agradar todo mundo. Mas, em quesito de arte, em quesito de cinema, é interessante você ter uma figura que, teoricamente, soluciona todos os problemas e ela numa situação em que ela não consegue resolver todos os problemas, né? Então, num outro estilo de filme, eu acho que por isso o Thunderbolts traz esse frescor. E no finalzinho ali, eles viram, né, os novos Vingadores. Essa brincadeira do filme ali com asterisco. Achei isso legal. Achei isso legal também, né? Dá um outro clima ali no finalzinho, que a gente lembra. Putz, é verdade, é um filme de super-herói. Então tem um negocinho de super-herói ali em alguns momentos. Então é um filme muito legal. É um filme muito legal, muito bom, bem dirigido, um filme bem atuado pela galera. Tem atores que a gente gosta, né? O David Harbour, que é ao lado do Stranger Things, tá ali, ele é o alívio cômico do filme e funciona muito bem, porque não são piadas que estão fora do lugar, né? São piadas que fazem sentido, é um personagem que faz sentido e tem os problemas dele também pra lidar. Gostei. E não, e mesmo ele sendo um personagem da União Soviética escrito por americanos, ele não ficou o caricato clichê do... Ele é caricato, mas ele não é o clichêzão. Ele é caricato, mas ele não é ofensivo caricato. Naquele negócio do, comunistas são ruins, blá blá blá. Não, ele é um alívio cômico, mas ele traz momentos muito importantes pro filme. Ele meio que, em vários momentos, ele é a cola de toda aquela galera ali. Ele que insiste pra essa galera, porque ele é mais velho, ele já passou por isso, ele que insiste que precisa ter uma união dessa galera e tudo. Ele às vezes é muito sem noção também, que é legal. Não, ele é muito sem noção, mas que, ele é ótimo. A gente tá vivendo um momento, né, tipo, escalada de tensão no filme, e aí às vezes é legal essa quebra, enfim, ele funciona dentro da proposta. Você falou das notas. O Rotten Tomatoes, ele deu 89% ou nota 4,5 de 5. E no IMDb, o filme ficou com 7,7 de 10. Foram São notas excelentes. Altas. Nossa, muito altas. Sim. São notas bem altas. Eu gosto desses momentos que você falou. Eu gosto muito do momento do abraço coletivo. Mas eu acho que talvez os meus 2 momentos que eu mais gostei do filme foram o salto da primeira cena do filme, porque ele é muito reflexivo e ele é um salto que emenda numa sessão de terapia involuntária, praticamente, e foi divertido isso também, mas não pela parte divertida, mas pela parte mais introspectiva e narrativa, e da cena do pulo e tudo. E eu acho que uma das minhas partes favoritas é quando a Helena e o pai dela se confrontam do luto dos dois. Pela Natasha, né? Da Natasha, da Viúva Negra. Do tipo, você perdeu sua filha, mas eu perdi minha irmã. E não adianta nós dois se afastarmos desse momento, porque a gente estava precisando um do outro. E eu acho que eles têm conversas nesse filme que elas são muito profundas e elas são muito significativas em vários momentos. E as conversas dentro do Void também são muito interessantes, mas esse momento pai e filha, assim, eu acho que eu já passei por processos de luto, eu já perdi muita gente da minha família em muito pouco tempo, e eu acho que é uma coisa que às vezes acontece de, tipo, você não querer mostrar tanto que você tá sofrendo pra você não magoar as outras pessoas que estão próximas que também estão sofrendo. E isso acaba... Inevitavelmente, você acaba tendo que conversar sobre isso, porque isso não ajuda ninguém. E é até parte do processo de aceitação e até dentro do processo de luto, depois que você perde uma pessoa... essa conversa e entender o que as outras pessoas em volta também estão lidando e sentindo também é importante para isso, para
até respirar um pouco mais aliviado e deixar um pouco de lado as coisas que são bem opressoras dentro nesse processo de perda. Então, achei bem interessante isso também. Tribo, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi o episódio mais diferente da Tribo TDAH até agora. Eu já falei de super-heróis em outros episódios, enfim, mas esse é o único que não tinha nenhuma relação com o TDAH, mas relação com transtornos que são extremamente comuns para quem tem TDAH. Então, eu espero que vocês tenham gostado do episódio, talvez gostado do filme também e aprendido alguma coisa aqui, ou tenha sido uma discussão válida para vocês. Não esquece de conversar comigo lá nas redes sociais. Eu tô como @TribuTDH, tanto no YouTube, Instagram, no Blue Sky, no TikTok, enfim. E todo o projeto da Tribu TDH depende de você para ter mais episódios de qualquer maneira. Episódios assim, episódios regulares, episódios com roda de conversa, enfim. Vá lá em apoia.se/TribuTDH e aí você tem direito ao nosso grupo exclusivo, os nossos encontros anuais, que são exclusivos para apoiadores também. Você vota nos temas dos episódios regulares, você participa das gravações de roda de conversa, você ouve seu nome nos episódios. Nos episódios regulares você recebe parabéns no mês do seu aniversário também. Você recebe os episódios adiantados, sabe todos os segredos de bastidores, tem novos projetos vindo por aí na Tribu TDH que só quem é da tribo sabe. Enfim, você vai ficar esperando, talvez até ano que vem, para descobrir. Quem é da tribo vai descobrir daqui a pouquinho. Enfim, é isso. Vai lá em apoia.se/TribuTDH. Dedei, Momozi e Andrei Matos, obrigada por participar desse episódio. Obrigada por dar ideia e praticamente me forçar a falar: você precisa gravar esse episódio, vai ser muito bom. Olha, eu juro que se você não tivesse feito isso, eu teria desistido, eu não teria gravado esse episódio e ele ficou muito bom. Obrigada por estar sempre comigo, por ser meu apoio, meu suporte. Não precisa agradecer, meu amor. Eu que agradeço por estar por aqui. Tinha tempo que eu não gravava podcast, né? Então tá de volta é sempre muito bom. Agradecer a todo mundo, né, que tá junto com a gente por aqui na tribo. Quem quiser falar comigo, bater um papo, né, curtir aí as coisas junto comigo. Eu tô no Instagram, @AndreiMatos, Matos com 3 T's e o Andrei com Y, tá? Só lá no Instagram. Então, se alguém quiser me encontrar aí nas redes sociais, é por lá. E reforçar por aqui. A Tribu TDH tem episódios especiais, a Tata tem um trabalho muito, muito, muito legal. Então, se você quiser considerar apoiar a Tribu TDH, é apoia.se/TribuTDH. E aquilo que a gente falou lá no início, se você não tiver condições financeiras de ser um apoiador, ser um TDH Hyper aqui com a gente na tribo, você pode espalhar a palavra, você pode mandar esse podcast para o grupo dos seus amigos, para os seus pais, para quem você gosta, indicar para os seus profissionais de saúde, porque é um conteúdo de muita qualidade. Ao invés da gente ficar propagando notícia falsa e fazendo gente que não merece ser famosa, né, que gente muitas vezes idiota fica famosa, acho que a gente pode colocar aí conteúdo de qualidade na mão das pessoas e a tribo é um desses conteúdos. Não é porque a Thay é minha noiva, não é porque sou eu que edito podcast, é porque eu vejo o trabalho que ela tem e a importância que ela dá para esse projeto na vida dela. Aí, então, eu acho que vale muito a pena a gente poder apoiar, seja financeiramente ou seja em divulgação. E também vai lá, avalia aí o podcast no seu tocador preferido de podcast, seja no Spotify, no Apple Podcasts, onde quer que você ouça a nossa mensagem. Se tiver como você ranquear lá em cima, manda pra gente, porque a gente vai ficar muito feliz. Mozi, obrigado, sempre uma honra estar por aqui junto com você. Te amo. Ai, te amo, obrigada, você é tão maravilhoso. Gente, esse homem é tudo no mundo. Enfim, sou completamente apaixonada por ele. Obrigada, Mozi. É isso, gente. Beijos da Tata e até a próxima. Esse mês tem episódios regulares ainda. Então, semana que vem tem episódios novos pra vocês também. Beijos da Tata. Tchau. Dá beijo, Mozi. Beijo. Beijo. Mua.
E muito obrigada aos nossos queridos, incríveis, maravilhosos TDAH Hypers, que são os apoiadores da tribo TDAH e fazem tudo isso acontecer. Gabriel Nunes, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Skyatura, Rafa, Mari Mendes, Leonardo Loza, Aline Emia, Ricardo Bruno Machado, Brunner Titonelli, Alexandre Maia, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Amor da Sodré, Kel Bonassoli, Fábio Brunetti, Caroline Duarte, Caio Geraldini, Zé, Alexo, Gabriel Alberto, Sandro Tomiti, Eric Alves, Luísa Carvalho, José Martins, Franklin Mello, David Correia, Vinícius Paes, Maeli, Ana Luísa, Vanderlan Costa, Chinodex, Virgílio, Tamires da Silva, Laís Calazans, Thiago Luz, Tainá Moreira, Bianca Eunice, Jadson, Marina, Caio Guilherme, Rafael Ribeiro, Andréia Ferraz, Wesley Rueda, Diego Correia, Adriana Leopoldi, Cacá, Luiz Gustavo, Gustavo Arruda, Andrei, Alice Portugal, Thalita Camargos, Carlos Isaac, Val Armanelli, Éder, Mônica Becker, Wagner Sabado, Marco Antônio, Fernando Finot, Tereza Cristina, Nick Taranto, Larissa Alice, Matheus Leiner, Amauri, Renato Ribeiro, Rafa Brito, Anglônio, Dan, Paulo, Lara Torres, de Israeli, Cristal, Hugo Yazu, Vinícius Carvalho, Guilherme Burjac, Marcelo Biassussi, Mariana Branco, Anderson Torquata, Ivana, Nayara, Héctor e Ritter, Natália Gonçalves, Samuel Fabel, Cássio Plácido, Jairo Vitor, Eduardo Maldonado, Gabriel Codas, Marcos Augusto, Gabi Luiz Martinez, Eber Pereira, Júlia Maria, Isa Oliveira, Silvia Flua, Matheus Barbosa, Heloísa Berto, Hernandes, Samuel Miranda, Caio Figueiredo, Prima Ariane, Sônia Kemi, Namatos, Frandé Barcelos, Regis Nazi, Raquel Madeira, Michele Senseverino, Felipe Lins, Thiago Jefferson da Genor, Érica Moura, Carla Pereira, Luiz Antônio Almeida, Xeristone Alberto, Mais Santana, Sara Rodrigues, Fernanda Quintas, Marcos Vinícius, Mari Bastos, Maurício Martins, Raiane Carvalho, Bruno Miranda, Alice Machado, Hanna, Rodrigo Ken.